Meus queridos irmãos do nosso seminário de teologia, eu sou o pastor César Cardoso e aqui em minhas mãos está o livro sobre homilética. E eu vou fazer um breve resumo para vocês, possivelmente tirar algumas dúvidas, né? E depois, se os irmãos precisar, o pastor está à disposição de vocês, ok? Bom, o livro é de homilética. Todos vocês sabem, eu creio já, que homilética é a arte de pregar sermões. A hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia. E homilética é a arte de expor o texto interpretado. O livro, ele contém 5 capítulos, e o primeiro capítulo trata das regras da homilética como um todo, e os demais falam apenas dos tipos de sermão. Então, o capítulo número 1 fala da homilética em si, o capítulo 2, sermões doutrinários, o capítulo 3 é o capítulo 2, sermão temático, né? O capítulo 3, sermões doutrinários, o capítulo 4, sermão textual, e o 5º, sermão expositivo, que são tipos de sermão que o pregador pode optar, né? E dependendo do tipo de sermão, é o tipo que ele é montado e é também o tipo que ele é exposto. Bom, então, o capítulo número 1, ele trata sobre o conceito de homilética, que é a ciência que tem por fim a construção, a preparação e a transmissão do discurso cristão e tudo que diz respeito à pregação do Evangelho. Então, resumindo, a homilética é a arte de pregar o sermão, de levar uma mensagem às pessoas. A palavra homilética, do grego homilia, significa uma palestra em tom ou discurso familiar, o ato de expor uma ideia a um grupo de pessoas. Pregação é o discurso feito publicamente, pode ser filosófico, político, religioso ou outros. O pregador, aquele que expõe suas ideias em forma de discurso coletivo ou individual. Então, o pregador é aquele que expõe uma ideia, que é o nosso caso com relação à Bíblia, né? Os requisitos do pregador evangélico: ser um autêntico cristão, isso é um requisito indispensável, é ter uma vida consagrada, é um preço que precisa se pagar para ter sucesso na arte da pregação, ter uma vida de oração, porque a nossa voz fala aos ouvidos, mas o Espírito Santo, através da nossa voz, fala aos corações e à alma das pessoas. Conhecer bem a Bíblia Sagrada, doutrina, história, geografia, arqueologia. Por que isto? Porque o pregador prega a Bíblia. E se ele não conhecer a Bíblia, ele não tem condições de pregar. E quando a gente fala dessas matérias, doutrina, história, geografia, arqueologia, você pode pensar, então eu não vou ser um pregador nunca. Não, não preocupe, vai estudando, né? O próprio seminário, se você completar esse seminário, você vai estar assim, de maneira básica, preparado para fazer a obra de Deus. E depois você pode ir aprofundando um pouco mais. Conhecer as principais seitas existentes, né? Você sabe que existem religiões, seitas e heresias. Inclusive, isso é uma matéria. E é muito importante o pregador conhecer isto, para que ele possa transitar bem no seu sermão, né? Não colocando como herético, ou seita ou religião uma denominação que não é, e também não trazendo para o meio dos puros coisas que é espúria, né? Bom, ter a convicção do que prega. O pregador precisa crer naquilo que está pregando. Imagine como é triste alguém pregar uma coisa por profissão, só por pregar, mas não crer. Aí Deus não opera, né? Pregar e viver, que está uma das bases mais importantes. Quando você vive o que prega, então as pessoas dão crédito ao que você fala. Ter conhecimento da área de português, de história, de psicologia, de ciência, da cultura humana, são bases, né? Mas principalmente o português, ou a língua que se prega,
né? Precisa ter uma noção. E precisa ter leitura, porque quando você vai fazer um sermão, você tem que ler bastante para você ter sucesso, né? E a leitura ajuda em tudo, o jeito de falar e tudo mais. Saber usar recursos disponíveis, tais como concordância, dicionários, né? E aqui eu acrescentaria uma série de outras coisas, enciclopédias, comentários, livros de matéria específica. É muito importante o pregador ter literatura para ele ler, porque enquanto mais você faz isso, melhor você fica. Como professor da escola, como pregador, como expositor da palavra, você melhora sempre, né? Aí, meus irmãos, vem os cuidados do pregador, né, de não imitar, ser verídico naquilo que fala, não mentir ou alterar, ter seriedade, as coisas de Deus são seriedade, não usar a tribuna para atacar alguém, isso é muito feio, né? Para desabafar, púlpito não é lugar disto, né? A fonte da mensagem tem que ser sempre a Bíblia Sagrada, a principal fonte, e depois vem as ajudantes, né? Mas a base é a Bíblia. O planejamento do sermão, há um ditado entre os teólogos que o pregador nunca deve falar o que pensa, e sim pensar no que fala, quer dizer, planejar o sermão. Essa coisa de eu não estava sabendo, eu não estava preparado, eu não estava esperando, isso não é para servo e serva de Deus. O crente ele deve estar preparado sempre. Então, planejar os sermões, né? As regras de eficiência, né? Cultivo do ensinamento e tal, quer dizer, obedecer às regras para as coisas dar certo. Nós, às vezes, ouvimos muito assim, não, eu não estudo, e é o Espírito Santo que conduz, se eu estudar eu vou atrapalhar ele, em absoluto. O Espírito Santo é extremamente educado, didático. Então, quando o pregador, a pregadora, o crente ele estuda, Deus opera de maneira muito mais, né? Bom, então vem antes da mensagem, orar e tal, preparo antes da mensagem, né? Estar certo do que sabe, onde vai chegar, quer dizer, saber direitinho por onde vai passar no sermão, a duração do sermão, muito importante. O pregador não pode ser comprido demais, falar demais. Há um tempo da mensagem que o pregador deve perceber isto. Quando ele passa daquilo, aí começa a ficar chato e tal, e estraga o que ele já falou. Então tem que ter muito cuidado, né? E a Bíblia diz que não é pelo muito falar que será ouvido. Então, assim, o pregador ele deve pregar sempre um pouquinho a menos do que o dirigente ou o pastor do culto queria e do que o povo queria, para deixar aquele gostinho de quero mais, né? Então, o horário de parar é muito importante. Evite usar palavras que não conhece bem, isso é muito perigoso, né? Eu já vi muito isso, já cometi esse erro e foi vexatório, não é bom. Expressões impróprias, gírias, palavras pesadas, jargões esportivos, nunca deve ser, palavras chulas, nunca deve fazer parte da vida do crente, né? Linguagem compreensível, até o próprio pregador ouviu, é bonito, então fala. Outra coisa, às vezes você entende, mas o seu auditório não entende, então não adianta você falar aquelas palavras bonitas, às vezes para mostrar que sabe ou ficar importante, mas se o auditório não entendeu, não adianta nada. A mesma coisa de você chegar para um auditório no Brasil, pregar em inglês, ninguém vai entender nada. A oratória eloquente, a retórica, né? Oratória é a arte de falar em público, eloquência é a arte de falar bem, né? Ânimo, retórica é o conjunto de regras que coordena os discursos, então é a retórica, né? A escolha do texto é muito importante. O pregador deve evitar a escolha de textos esquisitos que não têm a ver com aquele assunto, com aquele momento, ou textos de difícil interpretação para uma pregação. Outra coisa, o pregador deve evitar textos compridos demais, não convém, né? Porque você cansa o auditório só na leitura, e aí, quando você lê muito, o auditório já pensa que você vai falar muito e tal, então deve evitar isto, né? A interpretação de texto, que é a hermenêutica, mas ele toca aqui também, verificar se o texto é literal, simbólico ou figurado, né? As parábolas, por exemplo, é figurado, as pessoas não existiram, né? Os lugares e tal, então é apenas uma maneira que Jesus usava para passar uma verdade, né?
você pregar que o rico e Lázaro, o rico estava lá no Hades, né? E aí você dizer que ele deve ter vivido lá na Palestina e tal, alguma coisa, então é equivocado, porque o rico e Lázaro, eles não existiram, são figuras criadas ali na parábola, né? A fonte de interpretação dos textos também, o próprio texto, o contexto, o uso de passagens paralelas, comentários, dicionário, a questão da interpretação. O tema deve ser bem sugestivo, deve se conhecê-lo bem, não deve ser obscuro e deve ser de acordo com o tempo, né? Ou com o momento, com a época. É um tema para Natal, para Páscoa, é um tema para consagração, é um tema para evangelização. Então a escolha do tema tem que ter esse cuidado, porque o tema é o cardápio do que você quer dizer para as pessoas que você vai pregar, né? Então o tema deve chamar a atenção. O sermão tem a introdução, tem o corpo e tem a conclusão. Então isso é muito importante. Na introdução deve despertar o interesse dos ouvintes, preparação do auditório, pode ser uma ilustração. Então, a sua introdução, você vai despertar o apetite nos seus ouvintes para eles terem interesse de ouvir a mensagem. Então a introdução ela tem que ter a ver com o que você vai falar, e ela tem que ser interessante. O corpo do sermão, as divisões variam, né? Normalmente são 3 a 5 tópicos, tem os subtópicos, nunca deve ser grande demais, você deve saber, esse sermão é para um estudo bíblico de 1 hora, ou é para uma pregação de 20, 25 minutos. Então aí você vai desenvolver o corpo. Outra coisa, o corpo do sermão ele deve ter ordem lógica e cronológica. Ordem lógica é aquilo que você parte do menor para o maior. Por exemplo, a parábola vai pregar sobre o filho pródigo. Então, primeiro, o filho estava desgostoso em casa, ele pediu a herança, ele foi embora, ele perdeu tudo, ele arrependeu e ele decidiu voltar e o pai o abraçou e terminou tudo uma bênção. Se você já começa pregando ele voltando para casa, aí lá no meio do sermão você pega ele saindo de casa e indo embora. Quer dizer, você tira da ordem lógica e aí o seu ouvinte não entende. A ordem cronológica é a numeração, para você colocar em ordem 1, 2, 3, para que você possa se orientar, ok? Bom, então essa é a parte do sermão. Aí vem a classificação do sermão, temático, textual, expositivo e tal, né? Você vai escolher. Nós vamos agora, resumidamente, que agora eu vou andar um pouco mais rápido, mas o sermão temático. O sermão temático é aquele cujas divisões principais deriva do tema, independente do texto. Então, eu quero pregar um sermão com o tema santificação. Então, você vai dividir, por exemplo, o que é santificação, qual a importância da santificação, qual o preço para a santificação e qual o resultado da santificação. Conclusão. Isso é sermão temático. É o primeiro que nós estudamos aqui. O segundo sermão, vamos passando aqui para chegar no próximo tópico, ele diz aqui uma série de regras para o sermão temático, traz uma série de modelos. Eu passei para vocês apenas o resumo. E depois, se vocês tiverem alguma dificuldade, pode procurar o pastor que eu vou passar para vocês. O segundo tipo de sermão é o doutrinário. O estudo temático presta-se admiravelmente à elaboração do sermão doutrinário. A doutrina escolhida fornece o tema, que deve limitar-se apenas a um espaço dessa doutrina. Por exemplo, podemos escolher o significado da redenção como tema e selecionar algumas passagens-chave como base do esboço. Se, porém, quisermos aprender a verdade toda concernente a certa doutrina, será necessário cobrir a Bíblia toda e anotar todas as referências. Então, o que ele está dizendo aqui é assim, por exemplo, você quer falar um tema doutrinário sobre santificação. Quando você põe a santificação como doutrina, você teria que procurar sobre santificação na Bíblia toda, porque você está falando de uma doutrina.
né? Mas você tem também o direito de fazer um resumo no estudo sobre a santificação. Mas você pode fazer um sermão sobre uma parte da santificação. Por exemplo, eu quero falar hoje sobre a necessidade da santificação. Então você vai desenvolver doutrinariamente, ela é necessária por isto, ela é necessária por aquilo, ela é necessária por aquilo outro, sem ela nós não conseguimos isto e tal e tal. Quer dizer, você está fazendo um sermão doutrinário sobre um tema doutrinário, mas você está usando apenas um galho do assunto, né? Para que você possa ter como explanar melhor aquele assunto, ok? Bom, então ele vai falando aqui sobre sermão doutrinário, vida em um plano mais elevado e tal, e ele traz aqui na página 31 atividades de apoio, né? Ele traz exemplos de sermão doutrinário e tal e tal. E em seguida, na página 33, vem um sermão textual. Vocês viram que no começo, o primeiro foi sermão temático. As divisões do corpo derivam do tema. O sermão textual já é o contrário. As divisões do sermão derivam do texto, que pode ser um versículo só ou alguns versículos, né? Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu quero fazer um sermão textual. Então eu divido, porque Deus amou o mundo. Primeiro tópico. Segundo tópico, de tal maneira. Deus amou o mundo. Que mundo é este? É o mundo vegetal? É o mundo mineral? Ou é o mundo humano? Né? De tal maneira. O que quer dizer a palavra tal aqui? Sem limites, sem condições de expressar na língua. Isso quer dizer que Deus amou mais do que nós podemos expressar. Então você divide o sermão de acordo com o texto, né? Bem simples. Então ele diz aqui exemplos de esboço de sermão textual, né? E aqui na página 34 ele vai falando tudo isso. É bem prático aqui, não precisa nem da gente deter muito sobre isso. Eu estou passando a vocês apenas as bases, né? Ele vem com atividade de apoio também na página 43 e tal. Na 45, ele fala de sermão expositivo. Então, vocês vejam que aqui já está no quarto sermão. Textual, ou temático, doutrinário, textual e agora expositivo. É o modo mais eficaz de pregação, porque mais que todos os outros tipos de mensagens, ele, como o tempo produz uma congregação cujo ensino é fundamental na Bíblia. Ao expor uma mensagem da Sagrada Escritura, o ministro cumpre a função primária da pregação, a saber interpretar a verdade bíblica, o que nem sempre se pode dizer de outros sermões. Bom, a definição nos fornece 3 pontos básicos. O sermão é baseado em um texto mais ou menos longo das Escrituras. Então o texto convém ser maior um pouquinho. O texto mais ou menos longo das Escrituras é interpretado. E a maior parte do material do sermão provém diretamente da passagem. Então, o sermão expositivo, ele é o mais eficaz e por isso é também o mais difícil. Por quê? Porque você precisa interpretar o texto. Há uma palavra chamada exegese, que é ligada à hermenêutica. Só que a exegese é uma interpretação da Bíblia mais profunda. A palavra exegese quer dizer sacar a rolha e olhar o que tem dentro. É você abrir o texto, não só a folha da Bíblia, mas você ir procurar cada palavra, cada detalhe. Então isso é exegese. É daí que vem uma interpretação mais clara. E o sermão expositivo, ele exige isso. Por exemplo, eu vou pregar sobre a ressurreição de Lázaro. Então Jesus chegou em Betânia. O que é Betânia? Onde fica? Qual era o clima de Betânia? Como é que era o tipo dos moradores de Betânia? Por que será que Lázaro morava lá? Por que a Bíblia não fala dos pais de Lázaro? Betânia fica a que distância de Jerusalém? O que significa o nome Betânia? Então o sermão expositivo, ele é mais rico, ele alimenta mais o rebanho, mas ele é um pouco mais
como diz nós goianos, custoso para fazer. Mas vale a pena, é muito importante. Hoje quase não se vê pregador pregando sermão expositivo. E os que fazem têm grande sucesso, as pessoas vão longe para ouvir eles. O resumo do sermão expositivo é esse que eu acabo de passar a vocês aqui nas páginas, né? 40 e poucos, 50 e poucos, tem tudo sobre sermão. Né? E então é muito importante vocês dar uma passada. Ele tem tipo de sermão expositivo que vocês podem passar e tudo mais. E aí vai sobre sermão expositivo até a página 59 e ele termina com o sermão expositivo. E assim termina o nosso livro. Bom, resumindo, nós vimos um pouquinho o que é homilética, qual a importância da homilética, e vimos sobre os 4 tipos de sermão. Vamos ver se a gente lembra? Temático, doutrinário, textual e expositivo. Resumindo, temático, o corpo do sermão, o desenvolvimento da pregação, sai do tema. Doutrinário, você vai estudar um assunto, ou uma palavra, ou uma frase de cunho doutrinário. Santificação, salvação, pecado, perdão, o Espírito Santo, Deus, a igreja, são assuntos doutrinários. Então, o corpo do sermão deriva desse tema, desse assunto doutrinário que você escolheu. Você vai desenvolver ele. O sermão expositivo, o sermão expositivo, você vai fazer a interpretação de um texto. Você vai interpretar um texto e vai expor os detalhes deles. E o sermão textual, o corpo do sermão vai sair do texto. Você vai desenvolver no texto. O resumo é este. Eu espero ter colaborado um pouquinho com vocês. O pastor está à disposição e que vocês possam continuar firmes. Mon Robson, nosso líder do seminário, possa continuar cuidando, incentivando o estudo teológico hoje. Muita gente começa, desanima, para, e eu aconselho a vocês que não parem. Eu estudei teologia por 7 anos, indo de ônibus para o plano piloto, uma boa parte à noite, terminando às 11 da noite no plano piloto. E fiz um curso teológico 3 anos e um outro 4 anos. E isso me serve na minha vida pastoral e também de pregador. Precisamos entender uma coisa. As pessoas vão longe para ouvir quem tem assunto para falar. As pessoas convidam, pagam a gasolina, hotel, alimentação e às vezes dão uma oferta porque elas querem ouvir aquilo que elas precisam ouvir e que é uma coisa gostosa. Às vezes você vai num restaurante, a comida é R$10, você come e não volta lá mais. E às vezes você vai no restaurante, a comida é R$100, você esforça, junta dinheiro e vai lá, por causa da qualidade da comida. Assim é o pregador. Se você preparar, estudar, você vai ficar precioso, requisitado, e o mais importante, você vai ser mais útil na obra de Deus. Então, homilética, a arte de pregar sermões, resumo, pastor César Cardoso, Assembleia de Deus, Madureira, Campo de Águas Claras. Um abraço. Deus abençoe. Hoje nós estamos dia 25, me parece, de setembro de 2018. Boa aula, vá em frente, seja um seminarista dedicado, conclui o seu curso, pega seu diploma e vá fazer a obra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.